O que é Thomson? Não tem T. O que esse fenômeno ele descreve? Para explicá-lo, a gente vai começar com uma experiência, a experiência da garrafa de refrigerante. Todo mundo olha aqui. Eu vou abrir essa garrafa, vai sair uma fumaça dela, uma fumacinha branca. Toda vez quando vocês forem tomar uma coisa agora engarrafada, vocês vão lembrar do Michel dando aula sobre o fenômeno de George Thomson, na garrafa de refrigerante. Nossa! Todo mundo chega perto para perceber e ver a fumacinha. Veja a fumaça. Estão vendo essa fumacinha? Sim, senhor. Alguém chuta para mim. O celular com a lanterna ligada. Se alguém chuta para mim a temperatura dessa fumaça. Vamos lá, o líquido do refrigerante está aproximadamente a 5 graus Celsius. Alguém dá um chute, palpite da temperatura da fumaça? Eu acho que não, ó, vocês sabem, não falam. Vocês não falam. Galera, quem não viu falar a temperatura, vai, vamos lá, galera. Eu acho que é 0 grau. 3 negativo. Não, Eu acho que é positivo, hein? É positivo. dá um chute, vai. Deve dar Fala. 35 graus. 35? 5 graus. A temperatura dessa fumaça está a menos 36, ou seja, a 36 abaixo de zero. Esse é o fenômeno de George Thomson. Qual que é o fenômeno? Todo gás comprimido, quando ele sofre expansão, ele sequestra calor. Para entender isso, é necessário entender as transformações do estado líquido, sólido e gasoso. Vocês vão compreender já já. Para você sair do estado sólido para o líquido, você necessita adicionar ao material energia térmica. E para sair também do líquido para o gasoso, você também precisa adicionar energia térmica. E para você voltar, você retira energia térmica. Só que a substância em si, ela não recebe energia térmica, você não introduz energia térmica nela. Ela recebe de outro corpo energia térmica. Veja bem. Para você, deixa eu dar só uma hora. Para não perder a linha do raciocínio. Então, vamos lá. O que é o frio? O frio é a ausência de energia térmica. Calor nada mais é do que energia térmica. As pessoas elas dizem que é calor, mas calor na verdade é energia térmica. E a energia térmica ela transfere do mais quente para o mais frio. Se eu tenho um objeto aqui que é quente, eu tenho um objeto aqui fria, ou seja, um com energia térmica e um sem energia térmica, eu encosto os dois, a transferência de energia térmica ocorre de quem tem energia térmica para quem não tem energia térmica. Aqui, entre o líquido e a tampa, o gás estava comprimido. O que é compressão de gás? Veja bem, quando foi engarrafado esse refrigerante, que já vocês vão poder tomar, essa é a parte boa. É a coca também, filha da mãe. Já acabaram. Hã? Já acabaram. Pois é, mas no laboratório não pode tomar, então. Mas beleza, vamos continuar. Ó, é o seguinte: entre o líquido e a tampa, o gás estava comprimido. Por quê? Ao adicionar o líquido ali, as moléculas estavam assim. Quando gela, quando resfria, as moléculas se diminuem o espaço entre elas. Mas o líquido ele é formado por água e gás carbônico. E o gás carbônico, conforme ele aquece, ele vai sendo liberado. E aí vai aumentando a pressão entre o líquido e a garrafa. Aí as moléculas que estavam assim, toda molécula ela é agitada, a temperatura é grau de agitação de moléculas. Elas ficam assim, agitadas. Quando você pressuriza, e a lei geral dos gases, ela diz que quando você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura. Ou seja, presta atenção, gurizada. Presta atenção aí. Quando você aumenta a pressão, você aumenta também a temperatura. Ou seja, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então está aqui as moléculas. Quando ocorre a pressão, as moléculas se aproximam uma da outra e ficam a força de repulsão delas fica muito grande. Aí acontece o quê? Como a pressão aumentou, a temperatura aumentou. Mas com o passar do tempo, vou dar uma acelerada, com o passar do tempo, a energia é trocada. Essa energia térmica é substituída por uma energia potencial. Ou seja, as moléculas vão começar a se acalmar, mas vai ter energia potencial. No momento em que eu abro a garrafa,
essa energia potencial se transforma novamente em energia térmica. De que forma? As moléculas estavam aqui com energia potencial. Quando eu abro, faz isso aqui, ó, as moléculas. Só que no mesmo instante que elas fazem isso, ela entra em contato com as moléculas que estavam ao lado da garrafa. As moléculas atmosféricas estão assim. Aí essa molécula que sai da garrafa entra em choque com essa do ar e sequestra a temperatura dela, abaixando a temperatura. Ou seja, ela sai de pressão, sem movimento praticamente, sem agitação, e entra em choque com uma que está agitada, o ar atmosférico. Então, por isso se chama sequestro de calor. Isso é o fenômeno de Joule-Thomson. E através desse fenômeno foi possível criar todo o aparato, todo o sistema de refrigeração que a gente tem hoje, que o João vai discutir daqui a pouco a história, e vai discutir também a história do sistema de refrigeração, congelamento e a importância dele na nossa sociedade. Então, veja bem, o que é um sistema de refrigeração? Para entender o sistema de refrigeração, você tem que entender 3 princípios. Primeiro, que a temperatura, ela sai do é da zona, a transferência de calor, de temperatura térmica, é da zona aquecida para a zona fria. Ou seja, quando eu encosto 2 corpos, a transferência é unidirecional, do mais quente para o mais fria. Segundo passo, calma, já se pergunta aqui. Os líquidos absorvem calor quando evaporam. Todo líquido, quando evapora, absorve calor, da mesma forma que eu demonstrei aqui agora. E o terceiro ponto é que a pressão é proporcional à temperatura. Ou seja, como que funciona o sistema de refrigeração? A geladeira em si, ela tem um compressor, um condensador, um estrangulador e um evaporador. O que tem dentro da geladeira? Tem um gás refrigerante. Qual que é a propriedade desse gás refrigerante? Ele se transforma em gás, ou seja, ele evapora a temperatura ambiente. Aí o que ocorre dentro da geladeira? O que ocorre dentro da geladeira? Você tem 2 processos, ou seja, que eu acabei de falar. Líquidos que evaporam sequestram calor também. E a pressão aumentada aumenta a temperatura. E pressão baixa diminui a temperatura. Quando você associa um gás que evapora a temperatura ambiente, ou seja, um líquido que evapora a temperatura ambiente com baixa pressão, ocorre a fervura dele, ou seja, a evaporação. Aqui tem água. A água quase a fervura. Quando eu retiro a pressão dela, ela ferve. Estão vendo a água ferver? Esse processo acontece dentro do refrigerador. Vamos fazer de novo. Esse experimento é legal pra caramba. Veja bem, quando você retira a pressão, ocorre como a água está quase a temperatura de fervura, olha a água fervendo. Nossa senhora. Vira aqui pro lado. Agora perdeu a pressão. O que acontece? A geladeira, ela tem um compressor. Aqui está o sistema de refrigeração e aqui está o que acontece com o gás. Você tem, novamente falando, um líquido que ferve a temperatura ambiente. Ou seja, aí como que funciona a geladeira? Ela tem um compressor que ela eleva a 300 libras o líquido que está dentro dela. Como ele eleva, e a lei geral dos gases diz que quando você aumenta a pressão, a temperatura também aumenta, o compressor, ele comprime. 300 libras é igual a 21 atmosferas, ATM. Nós estamos a 1 atmosfera aqui. Então você tem aqui, ó, temperatura ambiente, você aumenta a pressão, foi para 21 libras, 21 ATM, perdão. A temperatura vai para mais de 100 graus. Temperatura vai para mais de 100 graus. E nesse instante, esse líquido que ferve a temperatura ambiente, superpressurizado, está em forma de gás. Gás e quase líquido, porque conforme a pressão, o gás ele se forma líquido também. E só depois que se torna, ao contrário. Dependendo da pressão, o vapor pode se tornar líquido, o gás não. Então, o compressor aumenta a pressão, vai para 21 atmosferas, a temperatura aumenta. Veja aqui, o compressor está bem quente. Ó.
Aí passa por um chamado condensador. O que é o condensador? Ele dissipa esse calor, ou seja, ele diminui a temperatura, mas a pressão continua alta. Veja bem, a temperatura volta. O que é esse condensador? Vocês já olharam, repararam atrás da geladeira que tem aqueles canículos que vai indo para lá e para lá? Serpentina. Serpentina. É onde o pessoal seca a roupa. O que acontece lá? Lá é para aumentar a área de contato desse gás que está pressurizado, para ele perder temperatura. Mas a pressão continua a mesma. 21 atmosferas. Só que a temperatura baixa. Voltou quase que inicialmente. Acontece o quê? Aí o condensador resfria esse líquido, ele passa a ser um gás líquido, entre gás e líquido. Aí do condensador vai para o estrangulador. O que é um estrangulador? Você tem um sistema fechado, onde de um lado você tem um compressor e do outro lado uma válvula, quase fechando totalmente. De um lado você tem várias moléculas comprimidas, que o compressor está empurrando para cá, e do outro lado você deixa passar só um pouquinho. Ou seja, desse lado fica extremamente quente, porque tem várias, está comprimido, e desse lado você tem um vácuo, onde fica extremamente gelado. Então, o estrangulador, ele faz esse processo que eu fiz aqui, ó. Ele retira a pressão do sistema. A partir daqui, fica baixa a pressão. Veja bem aqui para vocês verem, ó. Passa do estrangulador, a pressão cai abruptamente e a temperatura cai também. Vem para menos 20 graus. Do estrangulador, vai para o evaporador, que é o retorno. É o retorno praticamente. Evaporador, na verdade, é aquela serpentina que tem dentro da geladeira, sabe? Lá que você põe a carne, aqui lá que é o evaporador. O estrangulador está um pouquinho atrás dele, aí vai já gelado para dentro lá e troca o calor. E o ciclo se fecha novamente, voltando para o compressor, onde o gás vai ser novamente comprimido, vai se transformar em gás, vai passar para o condensador, vai passar para o estrangulador e para o evaporador. E este é o ciclo. E assim foi possível criar e congelar as coisas. Nós tínhamos um experimento aqui, onde você tem aqui, ó, um gás extremamente comprimido. Está tão comprimido que ele chega a se tornar líquido aqui dentro. Qual que é o nosso experimento? Nós vamos pôr um termômetro aqui e espremer, para vocês verem o quanto que abaixa a temperatura. A gente até comprou um desodorante sem perfume para poder espremer aqui e não feder. Aí aconteceu o quê? Não tivemos o termômetro, não pude arrumar o termômetro. Mas é praticamente isso. Quando vocês veem um extintor de incêndio, vocês vão ver que ele vai congelar. Por quê? Por causa desse processo. Todo o gás comprimido, quando expande, ele sequestra calor. Basicamente é esse fenômeno de Thomson. Agora o João vai explicar o contexto histórico, como se deu, tal. Vai lá, João. Está contigo, João. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vou falar um pouquinho sobre a história. Vem na frente aqui, João. Vai, ele está aqui, deixa ele aqui. Sobre o sistema de refrigeração e congelamento, antes da descoberta do sistema de refrigeração em si, como que se deu? Bom, basicamente, antes de se descobrir esse sistema que revolucionou o modo de preservar a carne e de armazenar o alimento, a gente tinha alguns métodos tradicionais, como por exemplo a salmoura, né? Os charques, são bastante conhecidos no Nordeste, no Sul, a forma de se conservar carne, né? Passar bastante sal nela, né? E pôr ela no varal. Uma outra forma bastante conhecida é a defumação, é você utilizar a fumaça para a desidratação da carne. E o interessante é que os compostos da fumaça, dentre eles vários compostos, ele ajuda na esterilização da carne. Então ele tem ação antimicrobiana. Isso é bastante interessante. Basicamente essas, claro que tem outras bastante conhecidas, mas basicamente eu peguei um pouquinho do histórico, como que era, como se armazenava.